Vamos terminar o capítulo 9. Portanto, vamos ler Marcos no capítulo 9, do verso 42 ao verso 50. E aviso já que este é um texto muito brusco. O nosso Senhor Jesus está a falar, está a pregar, vamos dizer assim, e é um texto veemente, radical. É dos textos, provavelmente, dos textos que em Marcos mais impressão provocam. Então diz assim a palavra de Deus, Marcos 9, versos 42, e vamos terminar o capítulo 9, verso 50. É Jesus que está a falar. Qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e que fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que tendo dois pés seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo dois olhos, ser lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com que o adubareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns para com os outros. Este é um texto... Eu não sei como é que vocês leem a Bíblia, mas este é um texto difícil, a maneira como Jesus está a falar. Quero só rapidamente lembrar, até porque... para aqueles que não estiveram semana passada, foi o meu caso, lembrar o contexto. Lembra-te do capítulo 9. Vamos voltar só ao capítulo 9. Eu ainda tenho esperança que alguns de nós estejam motivados para memorizar a estrutura do Evangelho de Marcos. Mas no capítulo 9, em particular, nós começámos por um evento extraordinário. Qual foi esse evento extraordinário? Vejam, força, vamos fazer isto juntos. Foi o quê? A transfiguração. Portanto, Jesus foi transfigurado na presença de quem? Estava Pedro, Tiago, João, e quem eram os dois convidados especiais? Moisés e Elias. E mais, se isso já fosse pouco, ainda houve um precioso acréscimo. Qual foi o precioso acréscimo que houve naquele encontro lá no monte? Ouviu-se a voz de Deus. Então imaginem esse auge. É logo a seguir interrompido para a normalidade, que não é uma normalidade qualquer, por causa daquele jovem, em muitas traduções aparece jovem lunático, aquele jovem que tinha um espírito. E o pai, lembram-se da lição tão tocante, o pai que sofria por causa daquele filho. E depois, na semana passada, o Filipe avançou e contou-vos naquele regresso do norte da Palestina. Não é? Depois Jesus vai ter uma conversa com os seus discípulos e vai confrontá-los acerca do assunto. Qual era o assunto que depois destas coisas todas os discípulos tinham escolhido para falar uns com os outros, fugindo o máximo possível da presença de Jesus? Não te esqueças que esta é aquela fase em que Jesus começou a virar mórbido. Jesus só fala de morte, da necessidade de morrer, e os discípulos começam a evitar Jesus. E deixa-me já dizer, se tu és cristão, tu passas pelas mesmas tentações. Às vezes a gente tem vontade de evitar o nosso Senhor. Então eles começam a evitar Jesus. Qual é a conversa alternativa que eles arranjam? Qual é a nossa conversa alternativa sempre que nos cheira que talvez venha aí sacrifício, que talvez venha aí sofrimento? Qual é a alternativa que nós preferimos? Qual é a nossa conversa ideal? É aquela que os discípulos tiveram. Qual é? O que é que os discípulos discutiram? Quem é o maior? Quem é o maior? Tu podes dizer, pastor, mas eu não ando a conversar com ninguém a ver quem é que é o maior. Andas. Porque a discussão não é... Eu não ponho a falar com o Filipe
Ei, ó Filipe, eu sou maior do que tu. E eu falo, não, eu é que sou. Não, não é assim que a gente discute quem é o maior. Mas como é que a gente discute no dia-a-dia quem é o maior, por exemplo? Este jovem acho que já nem no dia 10 prega. Este jovem já... Nas pequenas conversas do dia-a-dia, nós arranjamos sempre maneira, de certo modo, estar a tentar competir existencialmente. Eu vou dar um exemplo muito melhor do que o que o Newton deu. Mas, por exemplo, se tu andares de transportes públicos, há assuntos que se repetem, pelo menos frases que as pessoas, quando estão uns a falar com os outros, eu também caio nessa tentação, não me interpretes mal, eu não me estou a colocar de parte. Mas tu ouves as pessoas a falar e há uma que, não, e tu não estás a ver. E depois a fulana disse-me isto, mas eu não me fiquei. Eu disse logo, não é? Falar acerca de conflitos no trabalho, eu disse logo, respondi-lhe à letra, porque tu já sabes comigo é assim, eu não deixo nada. Vocês já ouviram este tipo de conversas? Não, provavelmente já as têm também, não é? Mas o que é? O ponto aqui é, quando as pessoas estão a conversar uma coisa destas, elas não estão conscientemente a dizer eu sou o maior. Mas o que de certa maneira está em causa é dizer comigo ninguém faz farinha. É uma maneira também de nós nos destacarmos. Porquê é que eu quero que tu penses nisto? Porque eu quero que tu te identifiques com os discípulos. Eu não quero que tu te identifiques com Jesus que está a corrigir. Eu quero que tu te identifiques com as pessoas que seguem Jesus que precisam de ser corrigidas. E é neste contexto, é que a conversa já tinha ficado assim intensa, que nós voltamos agora aí ao verso 42. Qualquer pessoa, agora estou a parafrasear, verso 42 do capítulo 9 de Marcos. Qualquer pessoa que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor seria que lhe pusessem ao pescoço uma módia tafona e que fosse lançado no mar. Vocês sabem o que é uma módia tafona? É uma módia o quê? É uma módia o quê? É aquela pedra grande que se usava para os moinhos. Porquê? Porque é que os moinhos precisavam de fazer? Curiosamente, há uns meses, eu e a Ruth estivemos num moinho muito bonito ali na Serra do Monte Junto, Serra do Monte Junto, muito bonito, e eu estive a falar, como é que se chama? Ele tem um nome, não é moinheiro, mas era um homem que é um especialista em moinhos e que recupera moinhos em Portugal. O Sr. Miguel. E o Sr. Miguel teve-me a explicar algumas das coisas da arte do moinho. A coisa engraçada é que há uns anos ninguém queria saber de moinhos para coisas nenhumas, para coisa nenhuma, mas agora tudo o que é antigo está na moda. Então ele voltou a fazer, portanto, ele reconstrói moinhos e voltou a fazer a farinha no seu moinho. E há pessoas que vão de Lisboa, de propósito, lá só para comprar a farinha dele. E uma das coisas que ele me estava a mostrar e a explicar como é que se punha a grande módia tafona, se nós quisermos, que é aquela pedra grande, que geralmente é redonda e que tem parece um donut em pedra, não é? Que tem um buraquinho. Porquê? Porque, estou a simplificar muito, não percebo muito, só o ouvi na altura, mas porque a partir daquela pedra é o coração da fábrica de fazer pão. Então Jesus, para falar na coisa terrível, que é um dos pequeninos, e lembram-se, ele tinha trazido os pequeninos para a conversa. Porquê é que Jesus tinha trazido os pequeninos para a conversa? Porque Jesus tinha dado o antídoto à coisa má, que é querer andar a competir para ver quem é o melhor, pegando numa criança. Percebem? Portanto, ele trouxe a criança. E deixa-me dizer, vale sempre a pena lembrar isto. Aquela sociedade não romantizava as crianças como nós hoje as romantizamos. Não é? Por exemplo, nós hoje, qualquer criança, e é uma bênção termos tantas, mas qualquer criança, não é? Até um homem tem sempre de ter um sorriso para uma criança, não é? Tem sempre de tratar bem uma criança. Antigamente não era assim, os homens tinham liberdade de tratar mal crianças, e era um mundo diferente. Nós não tínhamos, a criança. As crianças não valiam nada, meus irmãos. Sério, era um contexto muito diferente. Eu ainda sou do tempo em que se eu me portasse mal, qualquer adulto, não precisava de ser os meus pais. Não quer dizer que me batesse, mas podia-me abrir os olhos, percebem? E eu tenho saudades desse tempo, honestamente. Porque hoje em dia não se pode dizer nada, a criança, ai. E ele vai dizer ao pai, depois o pai vai dizer, o que é que tu falaste com o meu filho? E dá vontade de dizer, eu falei que eu não sei saber que era teu filho, julgava que era uma forma de vida selvagem que estava à minha frente. Mas pronto,
para dizer, hoje nós temos um cuidado com infantes que antigamente não existia. Porquê é que eu estou a repisar isto? Porque tu precisas de compreender o que Jesus está a dizer. Quando Jesus traz uma criança como um exemplo a imitar, não era hoje em que as pessoas estão predispostas para olhar para as crianças e dizer, ai, tão querida a criança, ai, tão amoroso. Não, a criança era mesmo um sinal de humildade, de pessoa que, de certa maneira, não participava na vida a sério. Então, significa que se ele está a segurar as crianças na pregação dele, ele está a assegurar um elemento que é de insignificância. Ele está a dizer, se alguém fizer tropeçar, e já vamos à palavra tropeçar, um destes pequeninos que crê em mim, melhor seria, agora parafraseiem vocês. Pronto, tirem esta imagem, já perceberam da moda tafona. O que é que Jesus está a dizer? Se alguém fizer uma criança, que era insignificante naquela altura, tropeçar, o que é melhor que faça? Fala em português corrente. O que é melhor que faça? É melhor que se mate. É este o tipo de discurso que Jesus está a ter. Se vocês pegarem numa criança que não era valorizada como hoje é valorizada, e vocês escandalizarem uma criança, uma pessoa insignificante que acredita em Jesus, eu digo, é melhor vocês matarem-se do que fazer isso. E agora reparem, como se isto fosse pouco, continua a ler. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos ires para o inferno e para o fogo que nunca se apaga. Antes de prosseguir, vamos à palavra scandalizos, o grego. Curiosamente, hoje quando nós ouvimos a palavra escândalo, qual é a primeira coisa que tu pensas quando ouves a palavra escândalo? Qual é a primeira coisa que tu pensas quando ouves a palavra escândalo? O que é que vem à tua cabeça? Coisa absurda, não é? Também pode ser o quê? Essa coisa pode ser absurda, também pode ser o quê? Pode ser chocante, não é? Mas curiosamente, uma coisa ruim, geralmente é uma coisa ruim. Mas uma coisa interessante que nós aprendemos quando vamos aqui ao grego é que a palavra escândalo quer dizer, de facto, tropeçar no seu sentido físico. Podia haver várias interpretações. Porquê? Porque escândalo podia ser traduzido pelo menos com 4 sentidos. Podia ser algo que provocava uma queda inesperada, podia ser um obstáculo que impedia o progresso, podia ser alguma coisa contra a qual se choca e provoca dor, ou podia ser o desvio do caminho certo, rejeitando o conselho de Deus. Portanto, várias coisas diferentes vinham da palavra escândalo. Nós hoje pensamos mais nesta ideia de uma novidade escabrosa, uma coisa desagradável que se sabe, um segredo qualquer que de repente se tornou público, mas a palavra escândalo está de facto ligada com a ideia de tropeçar, de uma coisa que te vai fazer cair. Então, o que Jesus está a dizer, pegando novamente nas crianças que não tinham um grande valor na altura, é que ele está a valorizar aquilo que não tem valor. Repara, Jesus está a valorizar o que não tem valor para dizer que se aquilo que não tem valor, uma criança, tiver fé em Jesus, tu livra-te de provocares a queda dessa coisa insignificante. O que ele está a dizer também é que a fé nele, tida pelas pessoas mais insignificantes, vale muito. Vale muito ter fé em Jesus. Porque mesmo que a pessoa que tenha fé em Jesus seja um dos pequeninos que crê nele, portanto, a pessoa mais insignificante, olha que é melhor tu matares-te do que fazeres tropeçar a pessoa mais insignificante que tem fé em Jesus. Já pensaste na força desta ideia? Isto é muito forte. E agora, quando Jesus vai continuar, ele vai usar algum material que, por exemplo, alguns de nós se lembram do Sermão do Monte. Quando nós comparamos evangelistas, uma coisa interessante é que vemos que os evangelistas não se contradizem, mas contam a história com focos diferentes, com ênfases diferentes. Por exemplo, tu vais ao Evangelho de Mateus, e no capítulo 5, no capítulo 6, no capítulo 7, vês que Mateus reuniu muito material da pregação de Jesus e fez uma espécie de best-of. Estás a ver os discos best-of? Os grandes êxitos de Jesus, não é? E nos grandes êxitos de Jesus, Mateus coleciona no Sermão do Monte coisas que, por exemplo, no Evangelista Marcos aparecem dispersos. Curiosamente, tu estás aqui a encontrar os tropeços que já aparecem no Sermão do Monte. Como sabes, o Sermão de Marcos, o Evangelho de Marcos é anterior ao Evangelho de Mateus, mas aqui tu encontras esse material. E agora gostava que tu olhasses para estas repetições, porque Jesus vai fazer questão de repetir. Parece quase uma lenga-lenga, parece uma ladainha. Repara, vamos voltar lá. Se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo 2 mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga.
onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E tu começas neste texto, já vamos continuar, mas tens uma qualidade até musical. Jesus vai repetindo coisas, parece quase que o discurso ganha uma qualidade de transe. Parece quase que Jesus entra num transe, porque ele não vai ficar por aqui. Olha aí, verso 45. E se o teu pé te escandalizar? Primeiro Jesus falou no quê? Primeiro falou na mão e agora fala no pé. Curiosamente, Mateus não colocava o pé, mas aqui Marcos coloca o pé. Se o teu pé te escandalizar, atenção, não é o pé escandalizar-te, o pé disse-te uma coisa qualquer que te ofendeu. Não, é o pé se tu tropeçares. Portanto, se tu caíres por causa do teu pé, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo 2 pés, seres lançado no inferno. E agora reparem novamente estas repetições. No fogo que nunca se apaga. E à frente, 46, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Já vou explicar o que isto quer dizer. 47, não chega só, Jesus está a divertir-se, né? Fala a mão, é melhor entrar no céu maneta. Antigamente dizia-se maneta, agora provavelmente não se pode dizer, mas o maneta era a pessoa que não tem mão. Não sei se no Brasil a expressão existe, a maneta também. Então, a pessoa que não tem mão. É melhor entrar no céu maneta, sem uma peça. É melhor entrar no céu sem uma peça do que teres as 2 mãozinhas e ir para o inferno. É uma pedagogia muito imediata e simplista, intencionalmente simplista. É melhor entrares no céu coxo, ou como é que se diz quando a pessoa não tem pé? Há algum nome? É coxo. Perneta, exatamente. Bem me parecia que havia. Perneta. No Brasil diz-se perneta também. É melhor entrares perneta do que entrares... Aqui sou eu, a Bíblia não diz assim, mas quase que teres 2 pés para bailar, mas ires parar ao inferno. E não te esqueças novamente daquela repetição que está a aparecer. É verdade que essa repetição não está em alguns dos manuscritos mais antigos, mas vamos encará-la agora aqui. Como se isso fosse pouco, ele vai dar o exemplo do olho. Verso 47. E se o teu olho te escandalizar? Portanto, a ideia é, se tu caís por causa do teu olho, se não vires bem, e o mal que vês te levar ao chão, lança-o fora, arranca o teu olho. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que tendo 2 olhos ser lançado no fogo do inferno. Vamos parafrasear. É melhor entrares no céu zarolho, não é? Zarolho, é o que no Brasil também se diz zarolho? É tudo isso, confere, tudo. É melhor entrares zarolho do que com 2 olhos no inferno. Sejam sinceros. Se eu pregasse assim, com este tipo de figuras, vocês iam me considerar um pregador sofisticado. Se tu estiveres com um amigo que diz assim, olha, eu prefiro entrar a zarolho do que a ver no inferno. Nós íamos achar, no mínimo, algo rudimentar, não é? Uma coisa assim pouco sofisticada. Mas não te esqueças de onde Jesus está a vir. Isto ainda é ensino que Jesus está a dar a pessoas que não conseguem evitar colocar-se em primeiro lugar. E Jesus faz questão de insistir nesta vivência. Onde o bicho não morre, verso 48, e o fogo nunca se apaga. Deixem-me falar rapidamente, não quero levar muito o vosso tempo, mas deixem-me falar no inferno, porque hoje é necessário falar no inferno. Há aqui coisas interessantes acerca de... Quando se fala do inferno, de um modo geral, estou a generalizar, o ensino do inferno é das coisas mais difíceis que existe para quem é cristão. E agora estou a abrir um bocado o meu coração convosco, porque como pastor, já não sou assim tão jovem, também ainda não sou propriamente velho, mas é verdade que o ensino do inferno eu acho que é dos assuntos mais difíceis. Quando nós explicamos, não, olha, nós acreditamos mesmo que o inferno existe, que é um lugar real, acreditamos que é uma eternidade. Portanto, é uma coisa difícil. Porquê? Porque todos nós, imediatamente, pensamos em pessoas que amamos e que nunca confessaram Jesus. E quando temos de tentar aplicar os princípios que lemos na Bíblia a circunstâncias destas, parece-nos incrivelmente difícil de harmonizar essa ideia. Quero começar por te dizer, a pessoa que na Bíblia mais fala acerca do inferno, nem sequer é o apóstolo Paulo. E às vezes há crentes muito imaturos que gostam da ideia de dizer, eu gosto mais do que Jesus diz. Eu fixo mais nas palavras de Jesus. Isso é um absurdo. Okay? Todas as palavras que estão na Bíblia são inspiradas.
Não é pelo facto de terem sido ditas diretamente pelo Nosso Senhor que tem mais valor do que aquilo que o apóstolo Paulo diz. Mas, curiosamente, para quem gosta desse jogo tonto, é que nem sequer pode dizer, foi o apóstolo Paulo. Sabes como é que o apóstolo Paulo era? Era assim um bocado... Não. A pessoa que mais fala do inferno na Bíblia é o próprio Senhor. É o próprio Jesus. A pessoa que mais fala no inferno é Jesus. E para tu, hoje, eu não quero entrar muito em detalhe, nós acreditamos que o inferno é real, não porque tenhamos prazer nenhum em afirmar isso. Eu não tenho prazer nenhum em afirmar isso. Se fosse eu a mandar. Mas ainda bem que não sou eu a mandar. Porque Deus tem de ser perfeito. E não sou eu a mandar, nem és tu a mandar. Portanto, ainda bem que não somos nós a mandar e a escolher. Esta parte da doutrina nós acreditamos, aquela parece-nos desagradável, vamos escolher aquilo que nos parece agradável. Não, nós acreditamos que, de facto, isto é a palavra de Deus e acreditamos que o que aqui está é a verdade. Deixa-me só dar-te algum contexto sobre a questão do inferno. Porque muitas vezes o que é que acontece? Esta questão do inferno no Velho Testamento não aparece tanto, é uma ideia mais do Novo, se calhar isto não é assim tão a sério. Deixa-me falar de como é que o inferno aparece aqui. Por exemplo, a palavra que é usada no grego junta duas palavras, que é gé, que significa abismo, a inon. Inon era um vale a sudoeste de Jerusalém, próximo do Monte das Oliveiras e do Monte Sião. Este lugar, este Inom, tinha uma história terrível. Porquê? Porque tinha sido um dos cenários de sacrifícios humanos no pior reinado que houve. Que foi o reinado, quem foi o pior rei que houve? Acaz. E Manassés a seguir também. Eles chegaram ao ponto de fazer o sacrifício dos seus próprios filhos, portanto, com cerimónias pagãs a Moloque. E tu encontras isso no segundo livro de Reis, 16.3, segundo de Crónicas, 28.13, Jeremias 7.31. Quando Josias, que é o rei bom, mais tarde veio, ele exerceu o seu reinado e ele, sabes, é uma história muito engraçada. E atenção, eu não quero entrar aqui hoje em assuntos propriamente polémicos, mas é a única vez na Bíblia que tu vais ver uma como é que se diz? Uma cremação. Okay? A tradição de cremar corpos é completamente estranha ao judaísmo e completamente estranha ao cristianismo. Eu não sei se sabes, por exemplo, até há relativamente 100, acho eu, cerca de 100 anos, nem sequer era legal cremar-se corpos, quando o país era mais religioso. Hoje é uma coisa que nós pensamos banalmente. Atenção, eu não estou a dizer... Eu como pastor, já tive de fazer funerais a pessoas que quiseram ser cremadas e eu faço. Mas quero-te dizer que é uma tradição estranha ao pensamento bíblico. Porquê? Porque a ideia de cremar um corpo é uma ideia de desintegrar o corpo, que é uma ideia que vem do Oriente. Porquê? Porque no Oriente a ideia é que quando tu deixas de existir, tu de certa maneira integras o quê? Integras o próprio universo. E como integras o universo, tu confundes-te com o universo. O judaísmo sempre rejeitou isso e o cristianismo sempre rejeitou isso. Porquê? Porque há uma diferença entre a criatura e a criação. Nós somos filhos da criação, porque fazemos parte da criação, mas nós olhamos para os nossos cadáveres como uma semente de vida nova. É por isso que a ideia de enterrar alguém é especialmente potente, porque é a ideia de que, como uma planta que tu semeias uma sementinha, depois pode sair de lá um fruto. É por isso que o cristianismo nunca teve tradição de incinerar corpos. As religiões orientais têm, porque não acreditam na ressurreição física. Nós acreditamos na ressurreição física. Deixa-me dizer, para ninguém entenda mal, se eu tiver um acidente em que fico pulverizado, ninguém vai... perdeu-se a sementinha do Tiago e ele não vai poder ter um corpo ressuscitado. Não, nós acreditamos, obviamente, que se uma pessoa morre incinerada, ele não vai deixar de ter o seu corpo glorificado se ele confiava em Jesus. Mas é verdade que a coreografia de um funeral para nós tem importância porque é a ideia de esperança. Porquê é que eu fiz este desvio agora para esta questão da cremação? Porque a única vez que houve cremação na Bíblia foi quando Josias pôs tudo em pratos limpos e ele chegou às sepulturas dos sacerdotes que tinham sido maus. E sabem o que é que ele fez com os ossos deles? Incinerou. Portanto, essa é a única prática bíblica de cremação. É tu chegas a gente tão má que dizes, este pessoal nem sequer merece ser osso. Portanto, o que é que Josias fez? Chegou lá, pegou nos restos mortais dos sacerdotes maus, que tinham feito os sacrifícios a Moloque, e incinerou aquilo. Paradoxalmente, purificou o lugar profanando. Engraçado.
Não é menos com menos dá mais. Portanto, Josias foi lá e profanou as sepulturas daqueles sacerdotes que tinham feito parte da adoração cultica e pagã a Moloque e queimou aquilo tudo, nesse vale de Inom. Então, a partir dessa ocasião, aquele lugar tornou-se o quê? Uma lixeira. É engraçada a história do inferno na Bíblia, neste sentido, a maneira como as palavras compõem com acontecimentos históricos. Portanto, a partir desse momento, aquele vale de Inom tornou-se uma lixeira. A partir do momento em que Josias mandou desecrar os restos mortais daqueles sacerdotes maus. Em termos práticos, passou a ser a lixeira de Jerusalém. Passou a funcionar, em termos práticos, também como uma incineradora. Porquê? Porque continuamente o fogo estava aceso. É também por isso que tu vês o jogo de palavras que Jesus está a dizer no verso 43 para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Porquê? Porque no próprio conceito de inferno que Jesus está a usar, há este lastro histórico deste lugar do Vale de Inom. Agora reparem, é engraçado, porque o ponto histórico mais baixo de Jerusalém, que foi chegar ao ponto de sacrificar filhos no culto a Moloque, correspondia com o ponto geográfico mais baixo, porque aquele era o lugar mais baixo de Jerusalém. É interessante. Portanto, era o lugar mais baixo moralmente da história de Israel e era o lugar mais baixo de Jerusalém. E é por isso que os judeus olhavam para o vale de Inom. Não sendo agora o objetivo nós avaliarmos tudo o que está aqui, porque depois há uma relação também com os conceitos do inferno hebraico, que se diz Sheol, mas depois há o inferno grego. Sabem qual é o nome do inferno grego? Que é o Hades. Portanto, há depois uma relação destas ideias bíblicas com tradições diferentes. No entanto, deixa-me só citar-te um teólogo, B.H. Carroll, que dizia assim: é muito significativo que os ensinos mais fortes acerca do inferno sejam encontrados nos ensinos simples do Galileu Gentil. Os ensinos simples do Galileu Gentil. Portanto, eu não venho resolver todas as questões intrincadas e complicadas do inferno, mas o que eu quero dizer é que o nosso Senhor Gentil, Jesus, é quem mais falou acerca do inferno. Se alguém estava a usar alguma coisa parecida, quase como às vezes que nós diríamos uma tática do medo, foi o próprio Jesus. É o próprio Jesus que traz um discurso, como é que nós diríamos? Assustador, arrepiante. Onde o bicho, reparem a ideia, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Agora, eu gostava que nós pudéssemos terminar este texto, porque este texto tem muita coisa. Eu quero me concentrar apenas num exemplo. Que tem a ver com esta ideia de nós irmos perdendo peças. Até porque o título deste sermão é Inteiros sem peças. Inteiros sem peças. Que peças é que Jesus foi subtraindo? Lembrem lá, que peças é que Jesus foi subtraindo aqui? Por exemplo, foi subtraindo, não é? Foi olhos, não, e agora já ia dizer orelhas, acho que não, orelhas Jesus não falou. Portanto, ele foi subtraindo olhos, ele foi subtraindo mãos, ele foi subtraindo pés. Para dizer que há um tipo de inteireza que é melhor tu estás pronto a abdicar de algumas peças. Eu não sei se vocês conhecem, há um poema que eu queria citar rapidamente, Ricardo Reis. Lembram-se quem é Ricardo Reis? Ricardo Reis, o poeta, que portanto quem é Ricardo Reis? É Fernando Pessoa, é um dos heterónimos do Fernando Pessoa. E há um poema que muitas vezes as pessoas citam quando se pensa em grandeza, em inteireza, que diz assim: para ser grande, sê inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa, pois quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Eu gosto muito de Fernando Pessoa. Acho que este poema é um poema bonito, é simples, a ideia da inteireza. Mas deixa-me juntar aqui este poema de Fernando Pessoa ao discurso difícil e estranho de Jesus. O melhor tipo de inteireza que Jesus te diz que existe quando nós temos de lutar contra o nosso pecado, pode levar-nos a subtrair peças. E gostava só de aplicar isto de uma maneira. Uma das coisas mais difíceis na luta que nós temos com os pecados que cometemos são muitas vezes aqueles pecados que já são tão antigos em nós que nós já os confundimos com o nosso próprio corpo.
É como se eles já se tivessem tornado parte de nós. E é por isso que Jesus usa um discurso que pode parecer tão agressivo de mutilação. É óbvio que Jesus não estava a aconselhar-nos a nós nos mutilarmos. Sejam sinceros, se nós levássemos à letra a ideia de arrancar partes do corpo que nos fazem pecar, bem, é melhor eu ser cuidadoso da maneira como vou perguntar isto, mas, por exemplo, qual era uma coisa que nós inevitavelmente teríamos de arrancar, homens e mulheres? Que geralmente é uma parte do corpo em que nós pensamos assim, já usei isto para a coisa errada. A língua. A língua. E nunca o cristianismo se tornou um culto que arranca a língua. Se nós levássemos à letra e não compreendêssemos o que Jesus está aqui a dizer, hoje porque todos já cometemos muitos pecados com aquilo que falamos. Ora, o que eu gostava de terminar, para que tu compreendesses o Mestre Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, é que tu tens de pedir ao Espírito Santo que Ele te mostre aqueles pecados que às vezes já são tão acarinhados que se confundem com os nossos próprios membros, com o nosso próprio corpo. Para que tu tenhas a coragem, aí sim, em relação ao pecado, de acreditar no poder da boa mutilação. Que não é uma mutilação física, mas é uma mutilação espiritual que às vezes até pode ser mais custosa. Aquelas coisas que, vamos partir do princípio que alguém tem problemas com a língua. Eu tenho problemas com a língua. Todas as pessoas que falam muito têm problemas com a língua. E, por exemplo, há coisas que já às vezes são tanto parte da nossa personalidade, tu podes dizer, Tiago, mas eu não consigo, isto é quem eu sou. Sempre fui assim. A frase, sempre fui assim. Jesus diz, é melhor tu entrares todo inteiro sem algumas peças. Compreendes a força disto? Agora, quero terminar dizendo, Jesus estava a falar para os seus discípulos. Jesus está a pregar para as pessoas que o seguem também. Portanto, Ele está a falar isto também para ti. Seguir Jesus pode levar-nos a fazer subtrações que são dolorosas. Hábitos que são coisas tão íntimas que nós já achamos que são parte do nosso corpo, parte de quem nós somos. Mas o que eu quero dizer é melhor tu entrares zarolho no céu do que com 2 olhos no inferno. É melhor entrares maneta no céu do que com 2 mãos no inferno. É melhor entrares perneta no céu do que a dançar no inferno. Portanto, a vida de nós perdermos peças é certamente dolorosa, mas é muito preferível do que a vida de inteirinhos na nossa perfeição entrarmos no inferno. Permitam-me só uma nota final. Nós, até pelo facto de estarmos em 2024 e termos acesso a tecnologias, a ciências, a saberes que nunca antes o mundo teve. Reparem, nós nunca tivemos tanta oportunidade para cuidar do corpo. Nós nunca tivemos tanta oportunidade para sermos bonitos. Atenção, há uns que conseguiram mais do que os outros. Naturalmente não vou falar de mim. Mas percebem, há toda uma indústria, há todo um saber, há toda uma ciência que hoje nos ajuda a alcançarmos níveis de cuidado com o nosso corpo que nunca o mundo antes viu. E eu não quero que tu me interpretes mal. Eu não estou a dizer, então o quê? Parece que lá naquela igreja a pessoa não pode cuidar de si, não pode tratar da sua aparência, não pode tratar da sua saúde. Não tem nada a ver com isso. Faz tudo isso. Mas não vivas para uma ideia de inteireza que não é eterna. Vive para uma ideia de inteireza que, se preciso for, te faça perder umas peças, mas te permita entrar no céu. Se tu achas isto muito radical, isto é apenas radical à medida de Jesus. Portanto, se um dia entrarmos na presença de Jesus sem peças, acredita, vamos ter a melhor inteireza de todas. Que não é a ideia de, eu guardei o meu corpinho na perfeição, o meu corpinho ficou espetacular. Do que é que adianta se isso significar uma entrada na ausência de Deus no inferno? Que o Senhor nos ajude. Vamos usar as nossas vozes para cantarem. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta tarde bonita. Obrigado, Senhor, por este encontro nesta casa de oração. Obrigado por todos aqueles que se juntam. Senhor, obrigado pelas famílias, por todas as pessoas que aqui vêm. Obrigado por tu estares a cuidar de nós, nos estares a dar a provisão de que precisamos. Obrigado porque temos casas onde ficar, comida que comer.
temos comunhão, sobretudo, contigo também, quando nos encontramos aqui para ler a tua palavra. Ó Senhor, a tua palavra às vezes instiga-nos sentimentos complicados, às vezes ela é áspera. Ó Senhor, mas acreditamos que até quando áspera nos parece, ó Senhor, estás a cuidar de nós. Que para cada pessoa ao sair deste encontro, o Senhor possa estar certo de que tu cuidas de nós, de que tu queres a nossa vida, de que tu desejas o nosso encontro contigo, Senhor. Faz com que todas estas coisas, até as mais difíceis que teremos ouvido, Senhor, sirvam para, na semana de trabalho e de estudo que temos pela frente, nós darmos razões desta esperança. Há alturas em que temos de usar palavras que são mais duras, há alturas que usaremos palavras que são mais suaves, como acabámos de cantar, mas que em tudo aquilo que nós tenhamos para dizer, ó Senhor, seja de facto o sal, o tempero do Teu Espírito a guiar-nos. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém.